Estamos com o segundo bloco do Clube da Bola. A semana foi agitada na ressacada após o primeiro jogo da final. As expulsões, a derrota, a substituição de Marquinhos. O repórter Cleiton Ramos fez um resumão pra gente, da Semana Havaiana. Olá, Mancha, boa tarde para você, para a galera acompanhando o Clube da Bola em todo o estado de Santa Catarina. Pois é, pelo lado do Leão tivemos um início de semana bastante polêmico. Reclamações da arbitragem, mascote aparecendo na súmula do jogo contra a Chape, mas o que realmente chamou a atenção foi a substituição desse cara aqui, ó, no primeiro jogo da grande final, o ídolo Marquinhos. Na representação, ele falou sobre o assunto e resolveu colocar um ponto final na polêmica com Claudinei Oliveira. Ao contrário de que muita gente fala, a gente não tem problema com o Claudinei. Nunca tivemos e nunca vamos ter, até porque ele é um cara leal. E eu sempre fui leal com ele, então é claro que ali foi meio um desabafo, fiquei chateado, acredito que não só eu, mas todo mundo ficou espantado por eu ter saído. Já o técnico Claudinei Oliveira mostrou entrosamento com o capitão, pelo menos no discurso. Mas tranquilo, a conversa foi boa e o objetivo de todos é o mesmo dele, o meu, né, do torcedor, é ver o Avaí sempre bem, né, que o Avaí sempre ganha jogos, seja campeão. Mas o Avaí também teve bons momentos nessa semana que passou. Um deles, a história desse camarada aí, ó, Duca, roupeiro do Avaí. Um amor passado de geração para geração. O Duca tem até corrente aqui de jogador, rapaz. Ó, cheio de estilo aí, Duca. Pulseira, tudo medalhota. Obrigado, Zé, né? Quem tem moto, andar de moto, tem que botar uma presença. Duca é o filho do Seu Janga, primeiro roupeiro do clube. Naquela época, o amor do Seu Janga pelo Avaí era tão grande que lavava em casa o uniforme dos jogadores. Quem é esse moço aqui? Esse é meu pai. Meu pai. Desculpa, até. O cara. É o cara. Esse homem é honesto, não existiu honestidade que nem esse homem aí. O outro personagem é esse camarada aí, ó. Percebe como o sorriso dele é diferenciado? Um astral sensacional. Maicon. O vídeo dele bombou na internet. E fomos atrás deste torcedor ilustre. Só que, cara, ele me dá uma pedrinha pequenininha que nunca quis segurar aquela bandeira. Olha só, quem é? Irmão. Vando, meu querido. E aí, jogador? Tá beleza, cara? Tudo bem? Show de bola. Já foi entrando tomando conta. Já é dono do pedaço. Pronto. Carinho, um abraço todo havaiano. Palavras acabam não vindo de acordo como talvez depois eu deveria ter falado isso. Mas tudo bem. Fala bem, hein? Pô, se ele falou que as palavras fogem, imagina se elas viessem, né? E eu conheço teu potencial. Vamos fazer coisa lá domingo, se Deus quiser. Vamos sim. Um abraço, prazer, viu, cara? Prazer. Que legal. Vou falar da parte descontraída da matéria, né? Figuraço, Michael, torcedor ali, ficou famoso na internet tentando pendurar a bandeira, legal com os amigos, fez uma festa, pena que o time dele acabou sendo derrotado. E a outra parte muito legal dessa matéria, o Duca, né? São 56 anos trabalhando na ressacada, trabalhando no Avaí, e o Badu chegou a trabalhar com o pai do Duca, o Janga. É isso, Badu? Claro, não tenha dúvida. O que ele falou ali não é coisa de filho, não. É verdade. Seu Janga, uma dignidade, uma honestidade, lutava pelo Avaí. Realmente, a esposa do Seu Janga que lavava o material do Avaí, ele pegava as bolas, lavava, pintava, porque naquela época era uma pobreza. E o Duca, cara, o nome do Duca é o mesmo meu, João Carlos da Silva. Né? Duca jogava muito bem futebol, cara, se tu quer saber. Ele participava aqui, o Avaí naquela época tinha uma limitação de atletas, e o Duca ele falou jogava. Ele falou isso pra gente na matéria, falou que ele, às vezes uma parte do time estava viajando, né, a parte que ficava para treinar, ele fazia uma composição no meio campo contigo, ele disse. Isso, jogava muito Duquinha. Duquinha jogava bem. Ele falou, pergunta pro Badu. Bom, a família de Seu Janga, realmente todos sem exceção, tem caráter, são família pobres, mas família de bem. Eu acho que isso é o que marca, né? E essa é a história do Avaí. A história do Avaí é assim, são com essas pessoas. O Avaí é uma instituição da simplicidade,
Por isso que todo mundo que joga no Avaí joga com muita tranquilidade. Badu. Agora, o Maico? Maico? Esqueceu de me chamar, pô. Pra ajudar no pezinho. Nós somos do mesmo tamanho? Badu, agora a outra parte da matéria, aquela parte do Marquinhos, você entendeu, mas não tinha nada a ver, tá tudo certo. Cara, antes de um jogo importante tem sempre isso. Escuta, tem que ter, né? Tá falando pra um cara que era chatíssimo, meu? Não, mentira. Pô, cara, o que a gente brigava, essa briga é a briga pra ganhar, é a briga pra vencer. Seria muito cruel pro torcedor do Avaí, para a história que o Marquinhos tem no Avaí, se o Marquinhos saísse daquele jogo e fosse lá e dar um beijo no treinador. Ele fez a lamentação, ele não ofendeu o treinador, sim, ele lamentou, porque eu concordo com ele, 99% daquele que manja de futebol e que é torcedor do Avaí, os caras não gostaram da saída do Marquinhos. Aquele momento não era para sair, não era para sair. Ah, o Marquinhos não estava bem? Podia não estar bem. Mas era um momento de decisão, e momento de decisão são os cascudos que tem que estar no jogo para poder resolver. Ainda mais a bola parada do Marquinhos, que a gente sabe como é que ela funciona, né? Legal, Badu. Futebol não para aqui. Vamos colocar o Emerson Luiz nesse papo para falar um pouquinho da decisão e também das novidades lá de Blumenau. O Metropolitano traçou um planejamento diferente para a disputa da Série D. Boa tarde, Emerson. Chega mais. Boa tarde, um grande abraço, boa tarde a todos ligados aqui no Clube da Bola. O Metropolitano confirmou a sua participação na Série D do Campeonato Brasileiro. Confirmou porque já estava acertado com a CBF, com medo de uma punição, vai prosseguir, vai participar dessa competição. Porque se não pudesse entrar em campo, certamente não entraria. Diante da crise que vive o futebol blumenauense, o Clube Atlético Metropolitano, se já estava difícil na primeira divisão, ficou ainda pior com a perda de patrocinadores após a queda para a segunda divisão do futebol catarinense. Vai participar, mas com a garotada, a base vai ser o sub-20, com poucos remanescentes, e esses que ficaram do Campeonato Catarinense serão pagos por empresários da bola aqui da cidade, e também o Metrô fechou uma parceria com alguns clubes aqui no estado, incluindo o Joinville, que já cedeu 6 atletas e 6 meninos para uma avaliação da comissão técnica, que também não está confirmado oficialmente, já que o Mauro Ovelha era pago por um empresário da cidade, a diretoria não tem dinheiro para pagar jogador, imagina treinador. E o Cairo Lima surge como um nome cotado, ex-jogador do Metropolitano, para substituir o Mauro Ovelha e para comandar essa garotada na Série D. O Metrô estreia no dia 21 aqui no SESI, em Blumenau, contra o PSTC do Paraná, esse grupo que conta ainda com o Ituano e o São José de Porto Alegre. E sobre a decisão do Campeonato Catarinense, o Avaí contrariou todas as nossas expectativas e prognósticos. Concentração, foco, descanso, a Chapecoense venceu e agora eu sou obrigado a contrariar o meu próprio ponto de vista. Acho muito difícil, embora o Avaí faça coisas de vez em quando, que reverta essa situação. Chapecoense, para mim, muito perto de levantar o caneco. Um grande abraço a todos. Legal, Emerson, Renan Maine e o Emerson também estão apostando as fichas na Chapecoense. A gente falou muito de arbitragem, né, Badu? Mas quer comentar alguma coisa? Não, eu queria lembrar o seguinte, eu acho que o Metropolitano tem que se agarrar na 4ª divisão e buscar pegar a 3ª. É dureza, né? Porque, vocês fizeram uma homenagem para mim lá no Bar do Mané, do nosso saudoso Aldir Simões. Amigo, se você não tiver com calendário nacional, se você não estiver disputando competição nacional, cai para a 2ª divisão de Santa Catarina, está fadado a morrer. Não tenha dúvida disso. Então tem que se abraçar, tem que reforçar mais, tem que buscar recursos para permanecer com o calendário nacional, que essa é a salvação das equipes. Ó, Badu, tem gente mandando WhatsApp pra gente aqui, pedindo pra gente mostrar as expulsões, porque você falou que levantou o braço, nem tocou. A gente tem que falar em arbitragem, né? Não tocou, desculpa, não teve a intenção do movimento. Ele não fez o movimento da cotovelada. Ele subiu, se chocaram no ar, lance absolutamente normal. Vamos ver as cenas. A gente tem que tocar nesse assunto, nas expulsões do jogo, acabar. Primeiro foi o lateral no momento desse, você tem que analisar apenas o lance. Apenas o lance. Todo mundo abre o braço pra subir, difícil, não tem como se impulsionar pro salto com o braço e era uma decisão, no corpo, né, amigo? E agora o Giroto, né? E agora o Giroto. Não, o Giroto foi mais vergonhoso ainda. O Giroto eu acho que nem bateu pela visão, nem bate no rapaz. Ó, de novo o Capa. Uma coisa que a gente que tá do lado de fora, que tá na arquibancada, tá ali nas cabines de rádio, ou tá assistindo na televisão,
é muito teatro, né? A impressão que dá, eu digo Não, do jogador que se machuca, não tô falando se bateu ou não. O menino não fez nem Também, teatro, também. Não fez. Mas às vezes o cara cai no chão, parece que levou um golpe de machado, claro, né? Levou um tiro, cai no você- chão, enrola e se grita. nós E quem tivéssemos- joga futebol claro. sabe que às vezes é apenas um Isso. contato, Se nós um tivéssemos a empurrão. oportunidade de mostrar os lances com esse paralelo aqui do que foi a decisão lá de Real Madrid, que os caras se chocavam, que iam na disputa. Futebol é corpo a corpo, pô. Não houve um movimento da cotovelada, ele não foi e não deu a cotovelada. Ele subiu, abriu os braços, que é natural, é normal, e acabou batendo realmente. Encostou. Veio de encontro, claro que encostou. O bateu, do não tem Giroto foi dúvida. mais uma mão que escapou ali, né? Uma mão que eu escapou. não deu de precisar bem ali. O Giroto eu acho que nem bate. Eu acho que ela a mão escapa, nem mas bate. Ele não ficou é tão buscando, forte. depois de 1-0 da Chapecoense, ele ficou buscando o primeiro lance que houvesse qualquer oportunidade para ele... Pra equilibrar. Porque antes, quando estava 0-0 ainda, o número 5 da Chapecoense vai numa disputa de bola, sai com o Avaí, leva melhor, e ele dá uma abraçada. Moisés pra Ribeiro. trás. Isso. Dá uma abraçada. Por que ele não deu vermelho ali? Vamos tentar Badá? Por que ele não deu Badá vermelho quer entrar. ali? Badá tá pedindo pra entrar. Pra entrar com tudo Não, nesse programa. Vamos lá. Badá, tô sentindo já falta do meu querido Badá. Vamos lá, vamos pra Chapecó, colocar o Badá nesse papo. Ele tem convidados especiais. Link tem muita coisa, Badá. O assunto final é o assunto do programa, né? Fala daí, boa tarde. Olá, Mancha, boa tarde, um grande abraço a você, a todos ligados aí no nosso Clube da Bola. Estamos aqui, né, ao vivo, amanhã tem final aqui em Chapecó, Chapecoense contra o Avaí, mobilização total na cidade e hoje nós estamos tendo o privilégio de receber aqui na RIC TV Record 2 convidados ilustres, né? Ao meu lado direito, nosso colega de imprensa, radialista Ivan Carlos e também conosco o diretor executivo da Chapecoense, o Rui Costa. Começo falando com o Ivan. Ivan vai para a sua décima final de todas, ficou fora apenas de uma, narrando só de 77, que era justamente contra o Avaí. Boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, obrigado pelo convite, Mandar. Um abraço ao Rui, Badu, todo o pessoal do Clube da Bola. Só não estivemos, aliás, estivemos como assistente, né, o acompanhando, o puxador de fio na época, em 77. Puxando o fio para o saudoso Teles da Silva. Teles da Silva. Puxando o fio para ele. Saudoso não, porque é vivo, né? É vivo. É vivo, é vivo. Também sepultão. Não. Ele fazia muito isso, né? Ele costumava. Mas deixa, pula. Essa pula. Nas outras 9 nós estivemos juntos e essa é a 11ª decisão que a Chapecoense disputa, né? Ganhou 5 campeonatos, ficou 5 vezes na segunda colocação e amanhã, pelo que a gente vê, pelo que se nota, pela diferença já mostrada no retorno do Campeonato Catarinense, está muito clara que a Chapecoense é a favorita para conquistar a 6ª estrela em sua camisa nesta temporada. Pelo menos isso está muito claro, assim, para quem acompanha o futebol, né? Tá certo. Passa o microfone para o Rui Costa, por gentileza. Rui, o Ivan tá dizendo que a Chapecoense é favoritíssima. Esse é o sentimento dentro do clube? Qual que é o sentimento de vocês em torno dessa decisão? Obrigado mais uma vez pela presença aqui na RIC TV Record, pela primeira vez no Clube da Bola, que é para todo o estado de Santa Catarina. Bom, primeiro agradecer aos amigos do Clube da Bola, aos telespectadores, a ti, né, Badá, o Ivan que está aqui conosco, a todos eles todos os profissionais estão envolvidos numa decisão que é muito importante para o nosso estado, né, muito importante para todos nós que trabalhamos profissionalmente no futebol. E claro que eu respeito aqui a posição do Ivan. O Ivan conhece muito o futebol, conhece muito as características do nosso campeonato, mas eu tenho o dever de dizer que nós temos um confronto muito difícil contra um adversário que tem um time há 2 anos, né? Pouca gente lembra que o Avaí vem se preparando há bastante tempo. Claro que nós temos muita confiança na nossa equipe, no trabalho que desenvolvemos aqui nesses 4 meses, mas é um momento de confronto em que 2 grandes marcas, 2 grandes clubes, 2 grandes equipes vão ter durante 90 minutos a chance de mostrar quem tem mais competência. Eu confio muito na nossa equipe, no nosso trabalho, mas sei que do outro lado também tem uma equipe muito competente que vai tentar reverter essa pequena vantagem que nós temos. Tu chegou quando, Rui Costa, em Chapecó, se lembra mais ou menos? Cheguei no dia 9 de dezembro de 2016. 9 de dezembro para 9 de maio são 6 meses. Vocês imaginavam que em 6 meses vocês pudessem reconstruir um time que foi todo ele perdido naquela tragédia de 29 de novembro lá na Colômbia? Reconstruir um time, uma comissão técnica, montar uma nova comissão técnica, praticamente um novo grupo de jogadores e de forma tão rápida assim chegar numa final do Campeonato Catarinense, já poderia se imaginar isso lá atrás?
É evidente que a grande meta que nós tínhamos era de exatamente reconstruir um grupo de trabalho, reconstruir, mais do que um grupo de trabalho, reconstruir a esperança do torcedor de ver na sua Chapecoense, na nossa Chapecoense, de novo um clube, um time capaz de gerar expectativa de performance, né? De gerar paixão no torcedor, dele vir para o estádio com muito prazer. O título era algo muito difícil de imaginar nesse momento, né? Porque nós tínhamos muitos desafios. Agora, estar numa final nesse momento, com essa possibilidade de conquistar um título na nossa casa, é algo que, eu não digo que vai além da nossa expectativa, mas nos gratifica muito por todos os desafios que nós tivemos. Agora, Ivan, de todas essas decisões que você já transmitiu, por tudo aquilo que a Chapecoense passou e que você sentiu na pele também, perdendo, como todos nós, amigos próximos, e inclusive era para estar no voo, é uma decisão diferente do teu sentimento? Ela é assim, porque a Chapecoense, na verdade, Badá, e amigos que nos acompanham em Santa Catarina e Rui, a Chapecoense vem sendo uma equipe surpreendente em todos os sentidos nos últimos 5 anos. E agora, do dia 9 de dezembro para cá, ou a partir do momento que iniciaram a montagem do time, de novo, a Chapecoense vem surpreendendo a todos pelos resultados. E quando eu afirmei aqui que para mim a Chapecoense é a grande favorita, é porque eu acredito muito no futebol momento. Eu vi poucas vezes a Chapecoense chegar numa final tão favorita. Por exemplo, em 95 chegou favoritíssima, não ganhou. 91 foi favorita e estava bem na frente, 91, não ganhou, acabou perdendo lá com um gol do Emerson, ex-Grêmio, lá no estádio do Criciúma, na prorrogação. Em 87, todos nós contávamos com a Chapecoense no título também. Então teve momentos que a Chapecoense esteve distante assim da frente do adversário e acabou não ganhando. Então por isso eu respeito até a opinião do Rui. Mas eu penso que o momento do Avaí no campeonato foi o primeiro turno. E eu vejo como o segundo melhor momento, o segundo melhor time hoje, no finalzinho do campeonato catarinense, o Joinville, que inclusive chegou em segundo no retorno. Então a Chapecoense ganhou com o pé nas costas o retorno e hoje, na minha opinião, está bem na frente do Avaí. Somente uma grande surpresa do futebol, somente aquelas coisas que só o futebol pode aprontar, na minha opinião, para a Chapecoense não conquistar. E respondendo a tua pergunta, para todos nós, Badá, que perdemos amigos, que perdemos colegas, que perdemos parte da nossa imprensa, parte da nossa família da Crônica Esportiva de Chapecó, vai ser um momento especial amanhã, sim. Sem dúvida nenhuma. Nós temos um link ao vivo também lá na Arena Condá, né? Onde está a nossa colega Fernando Moro também, está o Fábio Machado, visita ilustre, presença importante hoje. Final, o Fábio finalmente veio a Chapecó. Vamos dar um pulinho lá na Arena Condá, depois eu falo, meu amigo Marcelo Mancha, tá aqui, ó, tá aqui a camisa, a Fernandinha também, que vai ser sorteada sob o comando do menino Marcelo Mancha lá em Florianópolis, mas é uma gentileza da Chapecoense, inclusive personalizada para o Clube da Bola. Então o menino Mancha se organiza aí, tá aqui a camisa, agradecer a querida amiga Cissa do Departamento de Marketing e todo o Departamento de Marketing da Chapecoense que gentilmente nos cederam esta camisa aí para sorteio aqui no Clube da Bola sob o comando do amigo Marcelo Mancha. Mas agora vamos, Arena Condá, o palco do espetáculo. Fernandinha, é contigo daí da Arena Condá. Boa tarde, Badá. Boa tarde a todos os amigos que acompanham o Clube da Bola. A gente está aqui no palco da grande final do Campeonato Catarinense. Amanhã, Chapecoense e Avaí se enfrentam aqui nesse campo. Por aqui está tudo pronto, tudo 100% organizado. Ingressos da Chapecoense esgotados, não tem mais ingressos. Os últimos foram vendidos hoje, pouco antes do meio-dia. Para o Avaí ainda tem ingresso, conversei agora há pouco ali na bilheteria, restam cerca de 600, 700 ingressos para o torcedor do Avaí ainda que vem a Chapecó para assistir essa grande final. A expectativa, claro, se o sócio torcedor da Chapecoense comparecer, que é o que a gente acredita que vai acontecer mesmo, é de casa cheia, lembrando que a capacidade aqui da Arena Condá é para 20.089 torcedores. E aí tá aqui do meu lado o Fábio Machado, que veio para Chapecó. Fábio, como é que foi essa recepção aqui em Chapecó e o que você pôde perceber do clima aqui na cidade de Chapecó? Tá todo mundo esperando ansiosamente por essa grande decisão. Muito boa tarde, Fernanda, boa tarde, amigos do Clube da Bola. Olha, recepção tranquila, né? Sempre sou muito bem recebido aqui em Chapecó e eu não tinha vindo aqui para Chapecó depois do acidente, né? Então
o que a gente percebe é exatamente que ainda está muito forte, está muito presente. Tanto que aqui agora, aguardando para entrar, eu conversei com 2 famílias aqui, uma família de Cianorte e uns rapazes de Cianorte e uma família de 3 Barras do Rio Grande do Sul que vieram visitar o estádio, né? O estádio ele acabou tendo como é que eu vou falar, um sentimento, né, muito forte, então acabou virando uma atração turística, né? Infelizmente, nessa situação, mas ocorreu, talvez até pelo carinho, né, que o povo brasileiro teve com a Chapecoense. Recepção tranquila, eu vim ontem com a delegação do Avaí, os jogadores muito tranquilos, já antecipo aqui que o Claudinei durante a semana tirou o peso da decisão, está tentando tirar esse peso da decisão, dizendo que ela é extremamente importante, evidentemente, mas que o planejamento do Avaí segue o ano inteiro com o Campeonato Brasileiro. Afinal, no outro domingo já tem a estreia na Série A pelo Campeonato Brasileiro, recebe a equipe do Vitória no estádio da Ressacada. Treinamento hoje também, o recreativo no CT Água Amarela, muito tranquilo, né? Os jogadores brincando, tentando ao máximo possível tirar a atenção e colocar uma leveza para a decisão de amanhã. Sobre a decisão, já te respondendo, é evidente que a Chapecoense é a favorita. O jogo de domingo passado quebrou o meu prognóstico, por exemplo, no Clube da Bola da semana passada. Eu afirmei, o Avaí vai vencer no estádio da Ressacada e a Chapecoense vence na Arena Condá. O que vai decidir é exatamente a questão do saldo de gols. Então, como o Avaí perdeu agora, vai ter que correr atrás, é futebol, vai ter que estar num dia feliz. Agora é evidente que todas as vantagens são para a Chapecoense. A Chapecoense que tem a final do Campeonato Catarinense amanhã, domingo, 4 horas da tarde aqui na Arena Condá, e à noite já viaja para a Colômbia, porque aí na quarta-feira tem também pela frente a final da Recopa. São grandes decisões aí que o Verdão tem pela frente, dias importantes, e como o Badá comentava agora há pouco, né, em menos de 6 meses, uma equipe já pronta, preparada, disputando o final do campeonato, com certeza nem o mais emocionante, nem o torcedor assim mais fanático acreditava que a Chapecoense pudesse em tão pouco tempo se recuperar tão bem. Daqui a pouquinho a gente volta também trazendo mais informações aqui da Arena Condá. Agora a gente volta contigo aí, Badá. Tá certo, então a primeira participação, daqui a pouquinho a gente retorna para a Arena Condá. E voltamos aos estúdios então de Florianópolis. Meu amigo Marcelo Mancha, o Ivan quer mandar um abraço pro Balduino. Jogava alguma coisa, aquele baixinho ali ou não? O Badu jogava muito, eu tive o prazer de vê-lo jogar no Avaí. Aliás, o meio de campo do Avaí na época era Zenon, Badu e Renato Sá. Só isso, era um meio bem comumzinho, não jogava nada. Era o piorzinho dos 3. Badu, grande abraço, jogava muito Badu. Que bom, né? É isso aí, o Badu que esteve na primeira final de 77 aqui, quando a Chapecoense se enfrentou o Avaí, acabou ganhando de 1-0 o gol do Jaime, mas é um cara que tem o respeito e o carinho de todo mundo, já veio trabalhar aqui em Chapecó, todo mundo gosta muito do Badu, né? E todo momento o pessoal recorda, né, desta passagem, principalmente nós, os mais antigos. Daí o Badu jogava na era Zico, né? Falcão, Paulo César Carpegiani e vai. Não Na época que a bola não batia na canela, né? Gramado ruim. Naquela época, meu amigo. Mas então tá, Mancha, tá aqui a camisa então, voltamos aí até os comandos e estamos aqui à disposição aí para falarmos mais depois com o Ivan Carlos e também com o Rui Costa a respeito desta grande final que vamos ter amanhã aqui em Chapecó, casa cheia, ingressos esgotados e esperando a torcida do Avaí, né? A gente até conversava aqui, a quantidade de torcedores do Avaí que virão aqui para Chapecó, não sabemos certo ainda, tem uma carga, né, de ingressos, de acordo com o Estatuto do Torcedor, 10% do estádio, 2.000 lugares reservados à torcida do Avaí, mas se não vier tudo isso, creio eu que amanhã a Chapecoense possa até disponibilizar, né, um pouco mais de ingressos para o torcedor do Verdão, porque tem muita gente que ficou sem ingresso, que está à procura de ingressos e certamente se colocar, digamos assim, mais 1.000 ingressos à venda, todos serão vendidos também. Amanhã, com certeza, recorde de público do Campeonato Catarinense, muito provavelmente também com possibilidade de, quem sabe, quebrar até o próprio recorde de público aqui da Arena Condá. Voltamos aos estúdios em Floripa. Que legal, Badá. Badu, já que você foi citado ali, elogiado pelo Ivan, eu vou refazer a pergunta ao contrário. Entende um pouquinho de futebol ele lá? Todo mundo entende um pouquinho de futebol, né? Claro que em alguns momentos tem algumas pessoas que levam o coração um pouquinho à frente, isso não tenha dúvida. E é o que a gente procura separar. Eu tenho um carinho muito grande também por Chapecó, porque naquele jogo do 4-3 houve uma balbúrdia. Alguém daqui de Florianópolis chamou o Chapecó terra de índio, o Orivaldo foi atingido, e eu não tenho nenhuma reclamação. Eu estava no meio da moçada, do torcedor da Chapecoense, eu não tenho. E aí eu vou lembrar nosso saudoso querido Edson Cardoso, que realmente eu não sei se é dele,
mas ele que falava, eu escutei do Edson. O futebol é uma máquina de fazer amigos e eu não tenho dúvida disso, né? Na hora do jogo a gente tem, às vezes, uma discussãozinha, a gente defende o seu lado, às vezes a gente é um pouquinho mais... Eu não sei como é que é o nome lá, o Ivan podia me ajudar. Aquele cidadão que entrava em campo com 38 na cinta aí, pra fazer efeito psicológico na gente. Seu Dimas, se eu não me engano, é isso? É seu Dimas? É, seu vice. Como? Qual é o nome? Não peguei. Não estamos escutando. Ivan já vai voltar ali com, isso, com o áudio certinho? Então assim, ó, tudo é na hora de defender o seu lado e tal, mas realmente eu tenho um carinho enorme, trabalhei lá 30 dias no Atlético Chapecó, fizemos 2 clássicos lá, ganhei um da Chapecoense, perdi o outro, então realmente uma cidade maravilhosa, o povo catarinense de um modo geral... Sim, muito, Chapecó é demais. É muito solidário fazer o seguinte, vamos botar o Juca nesse papo, porque ele tá lá em Joinville querendo falar um pouquinho sobre tudo que a gente comentou aí. Se ele tá sentindo essa expectativa também, essa energia positiva que a Chapecoense vem recebendo, Juca. Podia ser o Joinville ali nessa final, hein? O Ivan ali citou que pra ele o time que chegou na ponta com futebol parecido era o Joinville, mas na matemática da competição deu Avaí e Chapecoense. E acho que até pela questão técnica mesmo, né? O Joinville conseguiu se recuperar no primeiro turno, vale lembrar que chegou a figurar na lanterna do estadual. Então o tricolor aos poucos, no bom trabalho do Fabinho, apostando muito nos meninos das categorias de base. Acabei de conversar com o Carlos Quilo, o Joinville tem 5 atletas já acertados para a Série C, 2 atacantes, um meio, um lateral direito e também um zagueiro. Então, gente, é uma equipe que está em reconstrução. O que o Joinville fez no retorno do estadual não era para ter acontecido de uma forma que aconteceu. Não era para se esperar tanto assim do Joinville pelo que foi investido. Uma equipe que está em reestruturação, então acho que ficou justo as 2 equipes que mais investiram. Avaí, Chapecoense, o Figueirense também investiu, mas acabou investindo errado. Aí o Zelov ontem também acabou se enfiando em confusão aí na capital do estado. Mas é isso, eu acho que nada mais do que justo. Avaí e Chapecoense, 2 times de Série A, 2 times tecnicamente muito acima das outras equipes no estadual desse ano, fazem a final. E aquilo, é que o Badu disse ali, o pessoal, todo mundo torce contra a capital. Não é isso, até não tenho torcida nem pro Chapecoense, nem pro Avaí. Eu gosto mesmo da justiça e o correto acho que tem que prevalecer. Não gostei do que o Weber fez. Se fosse com o Joinville, por exemplo, a bronca seria a mesma. Se fosse com o Figueirense também, porque a gente pede tanto pra gente ter menos corrupção no Brasil, e aí o Weber faz uma bobagem daquela, prejudica o Avaí e aí quis compensar com o Giroto. Por isso que eu mantenho a minha opinião aí sobre o favoritismo da Chapecoense. Acho que, olha... Não, Avaí, olha lá o Mancha lá, ó. O Mancha tá com a camisa azul. Sou obrigado a vestir a camisa azul. O Fábio tá de vermelho hoje, né? Fábio tá. Não vem com esse papinho. Tu quer que eu faça o quê? É nosso uniforme, pô. Esse aqui é o azul Tiffany. Azul Tiffany é o tipo desse azul. Nada a ver com o time de futebol. Talvez o Londrina. Se assemelha um pouquinho a esse azul, mas nem isso, nem isso. Ó, o Badu gosta de cinema, o Badá, o Juca também são fãs de cinema. Que afinal traz um clima de muito suspense, todo mundo sabe. A decisão pode terminar em romance, terror, para uns é comédia, para outros pode ser uma aventura muito grande, uma pitada de ação e drama não vai faltar. É isso, Cleiton. Neste final de semana, a missão do Leão não será nada fácil. Vencer a Chapecoense por 2 gols de diferença. Missão difícil. É sim coisa de cinema. Mas vem cá, qual seria o nome do filme? Ninguém entra e ninguém sai. Entra sim. Entra João Paulo no lugar do Capa, que está cumprindo suspensão. Mas o João é um jogador experiente, né? Um jogador que tem uma rodagem boa já pelo futebol brasileiro. Tem a tranquilidade para jogar, técnica, acho que não precisa nem comentar sobre a técnica dele. Tem um bom apoio, um bom cruzamento. O poderoso chefinho, já pensou? Claudinei Oliveira sendo o poderoso chefinho de terno e gravata? Na categoria comédia, que tal um filme com o título O Mascote Aprontou? No jogo Avaí Chapecoense, Éber Roberto Lopes relatou que o mascote do Leão teria feito um gesto de passaram a mão no Avaí, hein, professor?
Eu vi que o mascote fez gesto, né? Meu Deus do céu, os caras querem até proibir o mascote. Não, mas já conversei com o Weber no final do jogo. Tá tudo tranquilo, tudo resolvido. Tem que dar um calmante pro mascote, que ele fica muito estressado e empolgado. Os Guardiões da Galáxia. Será? Não. Tem muito verde, Chapecoense, não dá não. Não. Também não. Opa, achamos aqui uma boa indicação. Velozes e Furiosos. O Leão, neste domingo, ele tem que ser mais veloz ou feroz? Feroz. Por quê? Porque tem que ter garra para ganhar. Acho que ganha. Ganha. 2-1. Mas 2-1 da Chapecoense? Não. 2-1. Ganhar 2 de diferença? 2 diferenças, exatamente. 2 diferenças. Para ganhar da Chapecoense, acho que tem que ter as duas qualidades, né? Veloz e feroz. E não importa se for com emoção lá no final. O negócio é colocar a bola no gol do Verdão. Sim, se for na virada um 45 na virada do segundo e um 90 no final também, seria ótimo para nós. E o encontro final vai acontecer neste domingo. Ou melhor, a última sessão do Campeonato Catarinense 2017. Até lá a gente aguarda, já que estamos no cinema com direito a pipoca. Ah, doce, tá? Pelo menos pra mim. Uou, que matéria legal isso aí, no Decisão até o cinema entra em campo. Na matéria do Cleiton, o Claudinei ali foi caracterizado como o poderoso chefão. O Clube da Bola também tem um poderoso, também tem o Godfather, que é o Badá. Então vamos lá pra Chapecó, Badá, coloca teus convidados aí no papo, o Ivan, o Rui, chama o Fábio de novo, a Fernandinha. Conta pra gente como é que tá o clima por aí. Vai que é tua, Badá, poderoso chefão. Não, tamo por aqui. Tamo por aqui. Como é que é aquela frase em italiano lá? Me ajuda? Ancoi simunuatre que comandemos qua. Então no caso é quem manda hoje aqui no Clube da Bola, somos nós aqui de Chapecó. Ivan, são italiano. Qua. Exatamente. E essa opção aí, ao que tudo indica, do Wagner Mancini de colocar o Natan, te agrada como um volante no lugar do André Girotto? Tu imagina que poderia, quem sabe, ter alguma outra opção? Eu quando ele foi improvisado naquele setor, não rendeu. No jogo contra o Nacional lá, foi uma função que ele tentou fazer, não fez. A Chapecoense tem hoje, no João Pedro, um jogador que cai por meio e faz com muita facilidade essa função. E conhece muito de bola João Pedro. E ele tem o Apodi pedindo para voar pelo lado direito. Claro que a responsabilidade, quem vai responder pelo resultado do jogo, da conquista ou não do título, é o treinador. Então a responsabilidade de escalar é dele. Mas quando o Natan esteve por aquele setor, o Natan não esteve bem. Agora mesmo em Belo Horizonte, a gente viu que a Chapecoense sofreu bastante, pelo menos no primeiro tempo, com o Natan naquela posição. Mas de lá para cá mais uma semana, pode ter encaixado. E a Chapecoense tem sido surpreendente, Badá. Muitas vezes se coloca peças. Essa semana pediram para mim, a Chapecoense está pronta para a Série A do Campeonato Brasileiro? Eu digo, não. Na minha opinião, falta muito para a Chapecoense ser o time que se deseja. Até para chegar perto a uma comparação com o que tínhamos no passado, e não cabe comparação nenhuma com o que tínhamos no passado. Mas, para gasto, para consumo interno em Santa Catarina, eu vejo que a Chapecoense sobra e por isso o técnico pode até se dar o luxo, alguma improvisação, nesse caso até necessária, né? Ô Rui, e essa maratona que a Chapecoense tem enfrentado aí, você que também acompanha o dia a dia do clube, está sempre naturalmente junto com todos, gera uma ansiedade, por exemplo, o fato de ter que decidir amanhã o Campeonato Catarinense. A possibilidade de conquista de título, ela existe, ela é real, não desmerecendo o Avaí, mas terminou o jogo, entra no avião, já começa a viagem para uma outra decisão que é na quarta-feira da Recopa lá em Medellín contra o Atlético Nacional. Isso aí gera uma ansiedade, tipo assim, ó, as coisas se acumulam no lado psicológico do grupo, ou sabe assimilar bem? Mais do que ansiedade, gera uma preocupação em relação a tempo de recuperação, a como é que esses jogadores conseguem esvaziar a mente, porque se fala muito do desgaste físico, mas há um desgaste emocional muito grande, né? E sobretudo porque a cada 3 dias nós estamos jogando uma decisão, né?
deixa muito preocupados, né? Porque você tem que fazer todo um planejamento que visa exatamente isso, preservar a integridade física do atleta, mas também a sua integridade emocional, né? Mas também para isso existe planejamento, também para isso existe toda uma política que o clube adotou esse ano, ou seja, e que já vinha adotando, o Ivan lembrou bem, a Chapecoense vem nos últimos 5 anos se preparando para esse momento, né? E nós estamos continuando esse projeto. O presidente Plínio e sua diretoria têm nos dado amplas condições de fazer tudo aquilo que se exige para um clube que disputa essas competições todas. E eu tenho certeza que nós estamos aptos aí mesmo com esse calendário um pouco maluco, de nós conseguimos sempre manter um bom nível de excelência que nos permita avançar na competição. Tá certo, vamos dar um pulinho novamente lá na Arena Condá. Fernanda Moro também, Fábio Machado por lá, para falar a respeito do ambiente do jogo, né? O Fábio pode falar também a respeito do Avaí, porque eu penso assim, Fábio, não sei se tu concorda comigo, o Avaí não tem mais o que perder. O Avaí, nesse momento, é o vice-campeão. Ele pode mudar isso amanhã no jogo. Vem para o estouro, vem para o tudo ou nada, vem para atacar, para tentar, entre aspas, agredir a Chapecoense desde o início do jogo. O que é que você imagina, o comportamento que o Avaí vai ter amanhã nesta partida de decisão aqui em Chapecó, meu querido Fábio Machado? Fábio está aqui do meu lado, Badá, eu já vou refazer a pergunta para ele. Ele inclusive ouviu a pergunta e é isso que a gente estava comentando, né? Qual que é a carta na manga que o Avaí tem amanhã para tirar esse título da Chapecoense? Concordo, viu, Badá? Concordo, e durante a semana foi trabalhado exatamente nisso. Está perdido, né? Está perdido, vamos dizer assim, a Chapecoense tem a vantagem. Foi exatamente o trabalho do Claudinei, ficou muito claro na coletiva do Betão, na quinta-feira no Estádio da Ressacada. Ele tirou o peso da decisão. Como é que se tira o peso da decisão? Dizendo o seguinte, que não termina domingo o planejamento do Avaí. Ainda tem o Campeonato Brasileiro e ele textualmente ele ainda disse assim, ó, se a gente perde no Catarinense, como é que a gente daqui a pouco vai enfrentar o Flamengo aqui na Ressacada, vai enfrentar o Corinthians na Arena, vai enfrentar o Atlético Mineiro? Então é exatamente isso aí que você falou. A tática do Avaí é deixar o ambiente leve, descontraído e tentar tirar o peso dessa decisão, não deixar crescer demais essa pressão. Agora, só para trazer uma informação nova, ontem à noite eu conversei com o Wagner Mancini, no hotel onde eu estou hospedado, né? Estava ali jantando e eu falei para o Wagner, né? Pô, que grande vantagem, hein, professor? O Mancini me disse o seguinte, temos todas as vantagens do mundo. Agora, se nós tomarmos um gol na primeira etapa, a pressão sai do meu lado, aliás, sai do lado de lá, que é o lado do Avaí, e vem para o meu lado. Então, eu acho que é exatamente isso em cima, né? O trabalho durante a semana no Avaí foi de muita descontração, aquele problema do Marquinhos, que ele acabou reclamando de ter sido trocado, né? Com a bola rolando. Uma conversa interna, foi tudo resolvido e durante a semana realmente muita tranquilidade. Eu vi no voo ontem, jogadores leves, descontraídos, departamento médico. Então, acho que você tem razão, Está perdido, né? Assume que está perdido, tudo que vier daqui para frente é lucro. Até porque o Avaí não teve jogo, Fábio, no meio da semana. Então teve a semana toda para se preparar também para essa grande decisão. A Chapecoense não, a Chapecoense que já vem de viagem há 2 semanas, foi lá em Minas Gerais e perdeu para o Cruzeiro na estreia da Copa do Brasil. Muito embora o técnico Wagner Mancini tenha poupado os titulares, mas é uma viagem, ao desgaste também dos atletas pela viagem, teve pouco tempo para pensar na decisão. Essa é uma vantagem, é um ponto a ser explorado para o Avaí também? Não, eu vou na contramão. Na semana passada eu já fui na contramão no Clube da Bola. Todo mundo falou, o Avaí está descansado, a Chapecoense vem cansada. Pelo contrário, a Chapecoense ela vem em ritmo de jogo. Ela entrou na ressacada em ritmo de jogo. Porque uma coisa é você passar 1, 2 semanas treinando. Outra coisa é você estar ali, estar no ritmo do jogo, estar na vibe, né? Como diz a meninada aí, estar naquela vibe, estar na pilha, estar naquela alta voltagem. Então eu vejo como vantagem da Chapecoense essa sequência de jogos, claro, em que pese o cansaço. Porque você ficar apenas treinando, coletivo, recreativo, olha, meu amigo, não ajuda muito não. Eu vou na contramão aí das outras opiniões. Só para a gente devolver aí para o Badá, antes de falar, em 77 foi o primeiro título da Chapecoense, que foi contra o Avaí. E agora o torcedor que chega aqui pelo estádio já vem aqui, dá uma olhada, né? Sente o clima para amanhã, se prepara para amanhã. E o torcedor diz o seguinte, olha, se esse primeiro título na fase de reconstrução da Chapecoense também tem que sair contra o Avaí, tem que ser 2017. Né? Então vamos esperar, né? Amanhã essa decisão para ver o resultado. Eu volto contigo, Badá. Tá certo aí, obrigado aí a Fernanda Moro e também
né, o Fábio Machado. Daqui a pouco nós voltamos, só fazer alguns registros aqui. A audiência hoje está estourada, como não poderia ser diferente, até por se tratar de uma final, né, pessoal? Aí do litoral, o Leonir em Florianópolis, um grande abraço para o amigo, obrigado pela audiência. O Valmir, grande Valmir, é de Joinville, torcedor do Joinville, mas tem um carinho muito grande pela Chapecoense, por Chapecó, está lá em Itapema, na Meia Praia, também nos acompanhando. Temos aqui em Chapecó o Carlos Lázaro, o professor Rony de Domênico, lá em Itajaí o Gustavo Danzer, grande abraço para todos. E aqui em Chapecó quem está te mandando um grande abraço é a Adriana Balbinotti. Diz que é bom te rever aqui. A chefinha, que o Ivan trabalhou muitos anos aqui com a gente na época do SBT, juntamente com a Adriana Balbinotti. Um abraço para o Rafael Lickman, lá de Floripa, que amanhã vai estar aqui para acompanhar o jogo também. Ivan, por aquilo que a gente está vendo aí, o Avaí vem para atacar, não tem outra alternativa. E a Chapecoense tem por vocação ofensiva. Jogo aberto amanhã? O Mancini tem como característica soltar time, ele não prende time. E ontem ele foi claro na coletiva, Badá, ele disse o seguinte: mesmo que eu pedisse para os meus jogadores ficarem presos, a marcação não ficariam. Eles estão acostumados a soltar. A característica da Chapecoense é jogada de igual para igual. A gente estranha quando a Chapecoense vai no Mineirão, enfrenta um Cruzeiro de igual para igual. Vai contra o Nacional e enfrenta de igual para igual. Pá, não deveria jogar fechadinha, coisa e tal, não. O Mancini vai pro tudo nada. Então, pelo que se nota, pelo que é o objetivo e a obrigação do time do Avaí, teremos um jogo aberto, um grande jogo. Que tal, Badu, reeditar aqueles 4-3 aqui na Arena Condá no jogo da manhã, por que não? E quem sempre te assiste, Badá, gosta muito de ti, do Clube da Bola, é o Eros Martins, no seu restaurante lá no Saco dos Limões, em Florianópolis. Grande árbitro, né? Grande árbitro, Eros Martins. E por falar em árbitro, tu estava me falando aqui que o Miguelzinho disse que adorou a arbitragem do Weber Roberto Lopes, né? Um abraço, grande Miguel Livramento, não sei se vai vir para Chapecó, seria bom ter um amigo aqui conosco nesta final, né? Uma final, faz tempo que não vem, gostaria muito de ter o nosso Miguel Livramento aqui, mas com certeza a imprensa de Floripa vai estar bem representada. Braulio da Silva Machado, tranquilidade ou alguma preocupação? Na minha opinião, nós tivemos no primeiro jogo o árbitro mais experiente. Aliás, ele nem passou pela avaliação da CBF, hein, o Weber Lopes. Não sei se ele deveria ter apitado a primeira final do Campeonato Catarinense. Para mim, o melhor do momento em Santa Catarina, e foi o melhor do campeonato, o Rit. Mas se não colocado para o jogo da manhã. Então, dos três, o mais novo, mas de uma regularidade incrível. Eu acredito que o Braulio tem tudo para fazer uma grande atuação, promover uma grande atuação e não deixar dúvidas em relação à arbitragem na final do Catarinão. Tá certo. Gente, continua valendo o Marcelo Mancha. Me ajude aí, homem do céu. Porque o pessoal tá todo mundo querendo a camisa aqui, mas o sorteio não é comigo. O sorteio é com quem manda, com o patrão lá de Florianópolis, nosso Marcelo Mancha. Mas tá valendo, né? Mais uma vez agradecer o Departamento de Marketing da Chapecoense, a Cissa, é a camisa da Libertadores. Libertadores que a peleia, né, Rui? Como dizem os gaúchos, a peleia na Libertadores ainda não terminou. Chapecoense agora dá um tempo, porque tem duas partidas importantes aí pela frente, duas decisões, mas como conviver com esta série de decisão do Campeonato Catarinense, decisão da Recopa, começa o Campeonato Brasileiro, sábado que vem, por exemplo, já vai estar em São Paulo enfrentando o Corinthians, depois tem mais 2 jogos pela Libertadores e ainda jogo da volta da Copa do Brasil. Como conciliar tudo isso? Como nós dizemos lá no Rio Grande, não está morto quem peleia, né? Então tem que pelear. Tem que pelear e mais do que pelear, nós temos que entender que esse é um processo irreversível, né? É um processo que a Chapecoense conquistou como clube, como comunidade, né? Como marca. A Chapecoense hoje e daqui para frente sempre será assim, um clube que vai disputar grandes competições e quem disputa grandes competições tem que estar preparado para jogar quarta, domingo, nós vamos ficar mais 10 dias fora de casa, todos nós agora, de novo, acabamos de vir numa viagem longa e isso também gera um desgaste muito grande, mas é tudo em prol do nosso clube, tudo em prol da nossa comunidade, para que nós possamos realmente esse ano ter um ano muito importante para a Chapecoense e para a nossa comunidade. O Ivan me lembra de um assunto interessante para a gente abordar contigo, já que tu está aqui. Enquanto vocês estiveram fora, lá em Porto Alegre surgiu a notícia, até por parte do empresário, do Seixas, que ele estaria acertado com a Chapecoense, que poderia talvez se apresentar logo na segunda-feira. Esse assunto é concreto, está definido, evoluiu, retrocedeu? Qual que é a situação do Seixas nesse momento para com a Chapecoense? Nós fizemos, a pergunta é jornalística, né, e não podia ser diferente de um grande jornalista, 2 grandes jornalistas, mas nós fizemos um pacto entre nós que
qualquer assunto relacionado à contratação e novos jogadores, nós vamos falar ao longo da semana que vem, exatamente para que fique muito claro que o foco nessa decisão também é nosso, né? Evidente que nós estamos trabalhando para trazer cada vez mais qualidade para a equipe, nós confiamos muito no grupo que temos, sabemos que esse grupo pode nos levar adiante em várias competições, mas é importante, e a gente falava isso aqui em off, né, fora do ar, é importante dar cada vez mais sustentação para esse grupo e às vezes isso acontece trazendo outros jogadores também, né? O Seijas é um jogador de muita qualidade, um jogador que todos nós conhecemos, acompanhamos há bastante tempo. Existiu uma conversa, existiu interesse, mas nós vamos falar disso mais detalhadamente a partir da semana que vem, porque o foco é só no Avaí. Certo, Ivan, tu tem alguma informação nova a respeito desse assunto? Na verdade, era para o Meia se apresentar já na segunda-feira para exames médicos na Chapecoense. Mas estão havendo alguns empecilhos, alguns detalhes que estão sendo tratados que neste momento estão impedindo a vinda do jogador, né? Então a gente sabe que a Chapecoense está tratando com muito profissionalismo esse assunto, mas esta é a realidade do momento. Na segunda ele se apresentaria para exames médicos. Agora surgiram alguns detalhes que ainda precisam ser tratados para que ele venha acertar com a Chapecoense. Esteve já bem mais próximo da Chapecoense o jogador. Muito bem, já estamos nos encaminhando para o final do programa, Rui, uma última questão. Esse favoritismo todo atribuído à Chapecoense, de alguma maneira, atrapalha? Como é que vocês estão assimilando e trabalhando com este favoritismo que é atribuído à Chapecoense? Não atrapalha por um motivo muito claro, isso não entra no vestiário, né? Nós, quando terminou o jogo lá no estádio do Avaí, nós nos reunimos, fechamos a roda como sempre fazemos. É evidente que havia uma felicidade muito grande por conta de um grande desafio superado, mas a fala foi essa: não ganhamos absolutamente nada, e é com esse espírito, é com essa convicção que nós vamos entrar em campo amanhã, sabendo que se nós não fizermos tudo que fizemos nesse segundo turno, especialmente, né, em que nós fizemos uma campanha extraordinária, senão não estaríamos na final, porque o Joinville fez uma campanha extraordinária também. Então, nossos jogadores, o nosso grupo de trabalho como um todo sabe, e o nosso torcedor sabe, que ele é uma peça fundamental amanhã, ele tem que nos apoiar 90 minutos, que vamos enfrentar um grande adversário e não tem nada decidido. Eu respeito muito a opinião do Ivan, de vocês, até a expectativa do torcedor, mas para que nós não venhamos a frustrar o nosso torcedor amanhã, é importantíssimo que nós tenhamos esse espírito de que nada está decidido e que muita coisa tem que ser feita para que nós possamos, aí sim, cumprir essa etapa, homenagear o nosso torcedor, que é para ele que nós estamos preparando tudo isso. Tá certo, obrigado então. Mais uma participação do Rui Costa. Voltamos ao estúdio em Floripa, Mancha, e estamos aqui à disposição para as considerações finais. Olha, legal. Vou fazer o seguinte, primeiro mandar um abração aí. Nosso diretor Marcelo Campagnolo ligou pra cá. Ele é ligado no basquete, mas gosta de futebol também. Mandou pra mandar um abração pro Ivan. Marcelo Campagnolo fez questão de ligar pra gente, mandar um abração pro Ivan. A gente vai para um rápido intervalo. Na sequência vou voltar para explicar como é que vai funcionar a promoção da camisa e o presente que o Clube da Bola vai dar pro torcedor da Chape, uma camisa personalizada. A gente já volta.